E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Venho trazer hoje para vocês mais uma dica, mais um review de uma literatura muito bacana, muito importante ao meu ver, para quem gosta de estudar, para quem gosta de conhecer mais sobre a palavra de Deus e para conhecer as diferenças, para conhecer as grandes variedades que a teologia ela oferece para quem quer realmente estudar, quem quer realmente fazer um estudo aprofundado por conta própria, né? Das escrituras, ou seja, do cristianismo, dos escritos cristãos. E essa dica que eu quero trazer para vocês é justamente sobre isso. São os escritos extracanônicos, né? Ou mais conhecido como os livros apócrifos e pseudoepígrafos da Bíblia, né? Eles são apócrifos porque não foram reconhecidos como livros inspirados, né, no cânon bíblico. Pseudoepígrafos porque a palavra pseudo ela vem da palavra falso, então um escrito que foi utilizado o nome de outra pessoa para estar validando esse escrito. Então, por exemplo, nós temos a carta de Tomé, o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé muito provavelmente não foi escrito por Tomé, mas utilizaram o nome de Tomé por ser um dos apóstolos, um daqueles que andou com Cristo, e para que o seu livro tivesse uma autoridade e pudesse circular melhor, eles utilizaram o nome de Tomé, para que assim este livro, ou este escrito cristão do primeiro, do segundo século, enfim, qualquer que seja a data, ele tivesse uma circulação e fosse apreciado. A obra que eu quero trazer para vocês hoje são os Apócrifos e Pseudoepígrafos da Bíblia, editado pela Fonte Editorial, né? Ele foi dividido em 3 volumes. Então, nesses 3 volumes, nós vamos encontrar livros que foram escritos no primeiro século da era cristã, ou também não só escritos cristãos, mas também tem escritos de tradição judaica, como por exemplo o livro de Enoque, Caverna dos Tesouros. São livros apócrifos judaicos, né? Então a Fonte Editorial ela fez um favor de nos trazer estas obras, porque em português realmente é muito novo. Durante muito tempo nós que quisemos ter obra desse tipo, quisemos ter conteúdo desse tipo em português, mas era sempre difícil traduzir e trazer para a nossa língua. E a Fonte Editorial nos trouxe. Embora eu seja sincero com vocês, assim, a qualidade da tradução não é das melhores. Tem escritos que você vai encontrar falhas, mas pelo preço, para você ter na sua casa, para pesquisa, para você ler, grifar e você ter um conhecimento, olha, eu achei muito legal, um preço super compatível, tá? Você encontra lá principalmente na livraria Família Cristã. Eu não estou fazendo aqui propaganda, não, mas eu não estou ganhando nada com isso, mas é para que você tenha um conteúdo mesmo. Então, hoje eu quero tratar com vocês desses livros e eu vou tratar a partir do primeiro. Eu vou fazer 3 vídeos e vou estar falando de cada um deles, tá? Aqui, este é o volume 1, eu vou abrir aqui para você, Apócrifos e Pseudoepígrafos da Bíblia. Só um minuto, deixa eu ajustar aqui. Isso. Deixa eu ajustar aqui para você poder estar enxergando. Isso. Apócrifos e Pseudoepígrafos da Bíblia, organização Eduardo de Proença. A gente tem aqui o prefácio. Tá? Os livros apócrifos são livros escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, ou seja, há livros apócrifos do Antigo Testamento, nos quais os líderes e a comunidade cristã não reconheceram como escritura sagrada e, portanto, não foram incluídos no cânon bíblico. No entanto, nem sempre estes livros foram considerados apócrifos pela comunidade de fé, seja pela judaica ou cristã. Encontramos dentro das páginas da Bíblia Sagrada inúmeras alusões a estes textos, dando a eles, pelos autores sagrados, peso escriturístico. Um grande exemplo disso que está falando nesse prefácio, a gente pode ver, por exemplo, lá na carta de Judas. A gente vê que Judas ele faz uma citação do livro de Enoque. Ele faz uma citação do livro de Enoque, uma passagem, e ele faz essa citação como se fosse um livro inspirado. Então, o livro de Enoque, por exemplo,
ele não é compatível com as nossas Bíblias, com o cânon bíblico, mas na antiguidade os próprios autores bíblicos utilizavam alguns livros apócrifos. Nesse tipo sumário, o que esse livro vai ter de conteúdo? Ele tem na primeira parte textos judaicos e pseudoepígrafos, tá? Então deixa eu aproximar um pouquinho mais para vocês aqui. A gente tem aqui na primeira parte, ó, o primeiro livro de Adão e Eva, o conflito de Adão e Eva com Satanás. O segundo livro de Adão e Eva, livro dos segredos de Enoque, livro da ascensão de Isaías, o conto dos patriarcas, o martírio de Isaías. O martírio de Isaías, existe uma tradição que diz que o profeta Isaías ele foi cerrado ao meio na época do rei Manassés de Judá. Então esse livro ele vai falar justamente sobre isso, sobre essa tradição da morte de Isaías. Temos aqui Melquisedeque, narração do dilúvio da epopeia de Gilgamesh. Esse livro ele é um livro babilônico muito antigo, ele é até mais antigo do que o Gênesis e ele narra como se fosse o começo, a criação e o dilúvio. Houve um dilúvio semelhante ao relato bíblico que está lá em Gênesis, o livro onde relata que Noé construiu a arca, né? O testamento de Abraão, a assunção de Moisés. A gente vê, quando, se eu não me engano, está ali no livro de Judas, onde diz que o diabo ele contendeu com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Então, esse texto, a assunção de Moisés, vai falar justamente sobre esse fato, sobre essa tradição sobre o corpo de Moisés. Temos Caverna dos Tesouros, é uma espécie de um resumo de todo o Antigo Testamento até que se chegue em Jesus Cristo. Temos o livro de Enoque completo aqui, ó. Primeiro Enoque, ele é dividido aqui em 6 partes, né? Temos um pouco mais abaixo aqui, Testamento dos 12 Patriarcas. Ele vai ser dividido em várias seções aqui, Testamento de Rubem, de Simeão, de Levi, né? Esses são livros apócrifos de tradição judaica, tá? Isso é só a parte judaica. A gente tem aqui o hino da Pérola, sobre a origem do mundo, o livro dos jubileus, todos esses apócrifos dos judeus. Na parte 2, a gente já vai ter livros que vão relatar sobre a infância de Jesus. Então, por exemplo, você tem aqui o livro da infância do Salvador. É um relato apócrifo sobre a infância de Jesus Cristo. Temos também a história de José, o carpinteiro, o Evangelho árabe da infância, excertos do Evangelho armênio da infância, só falando sobre a infância de Cristo. José e Azenate, Evangelho pseudo-Mateus da infância, Evangelho pseudo-Tomé. Aí fala, narrações sobre a infância do Senhor por Tomé, filósofo israelita. Na parte 3, olha só, aqui já são os evangelhos apócrifos. Olha só, hoje a gente tem a Bíblia, nós reconhecemos que nós temos 4 evangelhos. Mas olha só que interessante a gente notar aqui, quantos evangelhos tinham antes do cânon bíblico ter sido estabelecido pela igreja. Ó, nós temos aqui o proto-evangelho de Tiago. Na verdade, esse proto-evangelho de Tiago vai falar sobre Maria, né, antes dela estar grávida de Jesus. O evangelho de Maria Madalena, evangelho de Judas, evangelho de Nicodemos, descida de Cristo ao inferno, versão grega e latina, evangelho de Bartolomeu, evangelho de Pedro, evangelho segundo Tomé, excertos do evangelho de Maria, ágrafe extra-evangelho, evangelho segundo Filipe, o evangelho da verdade, o evangelho de Valentino. Olha só a quantidade de evangelhos, é uma coisa absurda. E hoje a gente pega a Bíblia hoje, já com o cânon todo certinho, nós temos aí os livros definidos, e a gente não entende muitas das vezes o contexto de por que estes livros, como era antes desses livros serem considerados canônicos. Aqui na quarta parte nós temos as epístolas, né? Temos uma epístola chamada Ciclo de Pilatos, como se fosse uma carta do próprio Pilatos, retrato de Jesus,
Carta de Lentulus Pubilo de Jerusalém ao imperador Tibério César, Retrato do Salvador, Carta de Pilatos, enfim, temos aqui na 731 julgamento e condenação de Pilatos, morte de Pilatos, a vingança do Salvador. Então é uma série de epístolas, de cartas, né? Temos aqui, apócrifo da Assunção, né? Passagem da Bem-aventurada Virgem Maria, Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos. Para quem não conhece o Didaquê, ele é o primeiro catecismo cristão, tá? Nós temos aqui na quinta parte os Apocalipses. Olha só, para quem não conhece, olha só a quantidade de Apocalipses que a gente tem, que existiram antes de ter só o Apocalipse de João. Olha só. Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Elias, Apocalipse de Pedro e Apocalipse de Tomé, tá? Cada um deles ele vai ter um contexto, ele vai ter uma abordagem diferente. E aí é mais você pesquisando, você lendo, você vai entender ali o contexto de cada um. Então fica a dica para você aqui, deixa eu só abrir aqui. Aqui temos, por exemplo, aqui é o formato do livro, né? Aqui, nós temos aqui o Evangelho de Pedro. Temos aqui ele dividido em vários capítulos, capítulo 1, 2, o 3 e o 4. Temos os evangelhos divididos, tá? A gente vai... Cada capítulo, ele tem ali os versículos, mais ou menos como nós estamos acostumados com as Bíblias. Então, fica a dica para você que tem curiosidade, de conhecer um pouco mais da história da literatura cristã. Já fica a dica para você, nem sempre a Bíblia foi do jeito que ela é, o cânon fechado, todos os livros como a gente conhece hoje. A Bíblia, ela teve, antes de ser a Bíblia como conhecemos, ela teve muitas disputas por livros que deveriam ficar de fora e livros que deveriam ser incluídos. Então fica a dica para você, se você tem interesse em conhecer um pouco mais da literatura apócrifa, judaica e cristã, fica essa dica aí, Apócrifos e Pseudepígrafos da Bíblia, da editora Fonte Editorial, distribuído também pelas lojas Família Cristã, tá bom? Um forte abraço para você, fique com Deus, estamos juntos e continue dando as suas opiniões para que nós possamos trazer mais vídeos com mais qualidade para você. Fique com Deus e até a próxima.